Mas tem uma palavra do coração de Deus para você hoje, querido. Tem algo para fortalecer o seu coração, para te dar uma estratégia, uma maneira de viver na presença de Deus. Então eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6. Deixa aí aberto. Daqui a pouquinho nós vamos falar alguns versículos preciosíssimos, palavras do Senhor Jesus para nós. Mas o tema da nossa mensagem hoje, presta atenção, é comer para viver. Você já ouviu alguém brincar com você assim? Você come para viver ou vive para comer? Quem já ouviu isso? Meu avô falava muito isso, gente. Você come para viver ou você vive para comer? Porque tem gente que já virou o sentido da vida, né? Interessante que há dias atrás nós estávamos falando de jejum, não é, queridos? De abster de alimentos, de consagrar nossa vida, sacrificar nossa carne para obter mais de Deus, para ter mais intimidade com Deus, mais sensibilidade espiritual. O jejum é para isso. Mas agora a gente vai falar o contrário, vamos falar de alimentação. É um tempo de alimentar, querido. É um tempo de nós sermos fortalecidos, sermos bem nutridos, para a gente viver os tempos que estão diante de nós. E aí eu queria lembrar a vocês que todo ser humano tem, por natureza, necessidade de se alimentar. É um princípio que Deus deixou na terra. Não tem como viver na terra sem comer. Nós comemos, nós nos alimentamos para que a gente possa viver. Mas o ser humano, ele não tem só um corpo físico. Nós temos também um corpo espiritual. E esse espírito, essa natureza espiritual, ela também precisa ser alimentada. Muito mais quando a gente está vivendo nessa terra, em meio a tantas dificuldades, conflitos, batalhas, mas nós somos um ser espiritual, amém? Como que um ser espiritual se mantém de pé? Tem que alimentar, tem que comer, e aí a gente vai entender que comida é essa. Então tem alguns estudos, voltando na questão do alimento natural. Antigamente a gente achava que alguns tipos de alimentos e vitaminas é que sustentavam melhor as pessoas. Vocês lembram que tinha uma fase que indicava demais para as pessoas tomarem vitamina C? Demais, tudo era vitamina C, querido. Chupa a laranja, come não sei o que, come não sei o que lá, é acerola, é efervescente, é de todo jeito, porque vitamina C é um negócio que é bom para a saúde. O pessoal se entupia de vitamina C, né? Mas o excesso de vitamina C também traz doença, traz problema, né? Inclusive na saúde, eu acho que a vitamina A que é na vista, né, gente? O excesso de vitamina A acho que traz problema na visão. Mas hoje já se fala de outra vitamina que se não falava antigamente. A vitamina D. Sim ou não? Tudo agora é o que, gente? Vitamina D. Toma vitamina D. E foi comprovado, de fato, que baixo índice de vitamina D, né, no organismo pode trazer depressão, pode trazer sensações de tristeza, né? Baixa essa questão do humor, prejudica o humor, prejudica o ânimo. Então, na vida espiritual também tem vitamina D, querido. A gente precisa de uma vitamina do céu. A gente precisa de uma vitamina sobrenatural para manter a nossa vida. Como que você está vivendo? Às vezes você se sente cansado, se sente esgotado, mal-humorado, tudo te irrita, você não tem paciência com nada, e você está achando que isso é normal, está achando que é assim mesmo. Todo sinal que nós damos, seja no físico, seja nas emoções, seja no nosso espiritual, querido, é um alerta para que a gente identifique o que está faltando.
Talvez a nossa vida espiritual, nosso alimento espiritual não esteja sendo adquirido, você não esteja se alimentando da maneira correta. Você está entendendo? Tem distúrbios também na parte física. Hoje em dia tem doenças que tem uma nomenclatura. Anorexia, bulimia, são doenças decorrentes que têm a ver com alimentação. Sim ou não? Pessoa anorexa, ela se enxerga como uma pessoa obesa. E ela não come porque ela acha que ela está obesa. A bulimia também é uma outra forma, é um outro distúrbio, não é? A pessoa come, mas ela devolve porque ela tem medo de engordar, medo de se tornar obesa. O ser humano tem desenvolvido, queridos, sintomas, tem desenvolvido distúrbios por uma vida, pelas emoções que estão alteradas, pelos medos, pelos estresses que o mundo tem passado para nós. Eu quero que você pense um pouco na sua vida espiritual nessa noite. Você precisa comer para manter o seu espírito vivo. Você está comendo? Se você abrir aí em João capítulo 6, você vai perceber que esse capítulo, grande parte dele, Jesus está falando sobre alimentação. Isso mesmo. O texto já começa contando que Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus se importava com a fome física das pessoas, sim ou não? Com a carência física das pessoas, sim ou não? Jesus subiu ao monte para pregar para uma multidão. Levou horas ministrando a palavra de Deus sobre aquelas vidas. E ele percebeu que aquelas pessoas estavam famintas. Elas precisavam de um alimento natural. Jesus se importa com a sua necessidade, com a minha. Não é só o espiritual, não. O natural também. Então ele dá ordem para os seus discípulos buscarem alimento para aquele povo. E a gente sabe qual é a resposta, né? Mas mestre, onde que nós vamos encontrar alimento para alimentar essa multidão toda? E eles já sabendo da incredulidade deles, Jesus não fazia nada que não tivesse um propósito. Tudo que ele fazia, ele operava, era um ensinamento. E aí Jesus descobre lá que tem um menino, 5 pães e 2 peixinhos, ergue aquele cesto para o céu, dá graças a Deus e multiplica e alimenta uma multidão. Você conhece a história. Jesus se importa com a sua necessidade, querido, não se preocupe. Ele mesmo diz que a gente não deve ficar ansioso, porque do que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o como vamos nos vestir, porque o Pai conhece a sua necessidade. Ele vai suprir a sua necessidade, amém? Ele é um Deus fiel que cuida de todas as áreas da sua vida. Mas se você olhar o texto mais adiante, você vai perceber que a multiplicação dos pães não era só para alimentar a multidão. Jesus queria ensinar sobre um pão maior, um pão mais importante. Jesus queria atrair a atenção do povo para mostrar que o verdadeiro alimento vem do céu, não vem da terra. E aí eu queria que você lesse comigo ainda no capítulo 6, versículo 26 e 27, olha o que Jesus diz. Essa mesma multidão que se alimentou dos pães e dos peixes, volta a procurar Jesus, porque a multidão, ela quer ser alimentada, querido. A multidão vai atrás de Jesus, porque a multidão precisa de solução, precisa de um milagre, precisa de uma resposta imediata. E Jesus então, diante dessa mesma multidão, ele diz assim, olha o versículo 26, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes.
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Querida, aqui tem um ensinamento poderoso, poucas palavras. Jesus está comparando, Jesus está confrontando aquela multidão, dizendo: vocês estão vindo atrás de mim porque vocês querem o alimento, vocês querem a comida. Mas vocês deveriam se preocupar e desejar muito mais um alimento que eu posso te dar, que é um alimento espiritual. Esse alimento só o Filho do Homem pode dar. Ele é o pão vivo que desceu do céu, amém? Ele é como o maná no deserto, mas ele disse: olha, os seus pais comeram maná lá no deserto, mas o maná acabou. Agora, quem comer do pão que eu der, nunca mais terá fome. Você tem tido fome, querido? Você já entendeu o alimento que vem do céu sobre a sua vida? Você já comeu esse alimento? Você já recebeu o pão vivo que desceu do céu sobre a sua vida? Esse pão vivo é Jesus. E ele vai dizer ainda, querido, em versículos 53 a 55, Jesus vai dizer algo mais impactante ainda sobre comida. Acho que eles nunca ouviram alguém falar algo tão forte, mas Jesus falou. Ele disse no 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Aleluia! Você já imaginou, querido, alguém, um homem, chegar para você e dizer: se você não comer da minha carne, não comer do meu sangue, não beber do meu sangue, você não tem vida. Mas se você comer a minha carne, beber o meu sangue, você terá a vida eterna. E eu te ressuscitarei no último dia. Você já imaginou? É muito forte essa palavra, querido. Para o judeu era um escândalo ouvir isso. Alguém dizer de comer a carne e beber o sangue, porque o judeu não tomava sangue. Na lei de Moisés, na lei de Deus no Antigo Testamento, eles eram proibidos de comer qualquer carne com sangue. E vem alguém e diz: se você não comer a carne e tomar o meu sangue, você não tem vida. Jesus vem para revelar a verdade de Deus para esse mundo, para mim e para você. Só tem vida verdadeira em Deus quem come da carne e bebe do sangue, quem se alimenta do pão verdadeiro, do pão vivo que desceu do céu. Não se engane, nesse mundo você não vai encontrar outro alimento capaz de sustentar você, te dar vida verdadeira, te manter de pé de verdade. Somente Jesus pode oferecer isso para nós, amém? Glória a Deus por isso. Então o que eu quero ministrar sobre você nessa noite? Que cear, isso mesmo, a ceia do Senhor é uma questão de vida. Muitas vezes a gente acha, querido, que a Santa Ceia do Senhor é apenas um detalhe, é uma parte do ritual de uma vida evangélica, de uma vida cristã. A gente romantiza, a gente acha bonito. As artes estão aí para mostrar a beleza da Santa Ceia. Nós falamos, nós cantamos, nós entendemos o que Jesus fez na última ceia. Mas muitas vezes a gente não entende que é vital para a nossa vida espiritual. Quantas vezes nós passamos meses e meses sem cear?
Domingo é Santa Ceia, mas eu já fiz o compromisso. Tem aniversário, um compromisso para ir, já tem uma coisa na minha agenda, não vou poder. Quero te dar uma notícia ruim. Você vai levar um mês para cear de novo, se você vier. Porque normalmente nós fazemos uma vez por mês, certo? Mas eu quero chamar sua atenção nessa noite para a importância disso, querido. Você está comendo do corpo. Você está se alimentando através da ceia. Não é só um simbolismo, simplesmente. Pela sua fé, você está trazendo sobre você a vida de Deus. O sangue de Jesus foi derramado por você, e ao tomar do cálice, do vinho, você está declarando, você está acreditando que aquela vida está em você agora. A mesma vida, o mesmo sangue foi derramado na cruz, tem poder para curar hoje uma enfermidade que você tem, um desânimo, um cansaço, uma incredulidade. Quantas pessoas, querido, quando tropeçam em alguma coisa, a primeira coisa que fazem é: não vou cear, não vou nem na igreja hoje, que hoje tem ceia, tropecei ontem, briguei, tive raiva com alguém, tive problema com alguém essa semana, então nem vou no culto. Não é assim que nós deveríamos nos comportar. A gente deveria pensar diferente, pensar: olha, essa semana foi difícil, eu tive problema, eu tropecei, eu pequei, eu errei com alguém, eu fui injusto, eu preciso ir na igreja, eu preciso da Santa Ceia, porque é lá que eu vou derramar o meu coração na presença do meu Senhor, porque é lá que as minhas lágrimas vão ser entregues, é lá que eu vou preparar o meu coração para ser renovado, limpo, curado. É lá que eu vou me examinar. Mas eu vou cear, porque eu tenho uma aliança com Cristo, porque eu amo o meu Senhor. Eu sei quanto valeu cada gota de sangue derramada na cruz por mim. Será que eu vou estar aqui ainda no próximo culto de Santa Ceia? Eu não posso perder as oportunidades. Você está entendendo? Essa mensagem que nós lemos, Jesus falou, querido, 1 ano antes da sua morte. 1 ano antes dele preparar aquela ceia maravilhosa com seus discípulos. Ele declara isso: se não comer, não beber do meu sangue, não tem vida. A ceia é alimentação. Para você entender como que funciona. A gente diz, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor, a gente batiza e a gente nasce de novo, sim ou não? Se torna uma nova criatura. Você agora é um bebê espiritual que nasceu de novo, teve seus pecados perdoados. O Senhor começou uma nova história na sua vida. Mas se a gente entender a ceia do Senhor como alimento, a ceia é um banquete espiritual, para que você possa crescer, desenvolver, fortalecer e continuar servindo a Deus. Quando vocês vêm à casa do Senhor para ceiar, você está dizendo para Deus: Senhor, eu estou firme na aliança que eu fiz contigo. E você está dizendo: Senhor, eis-me aqui para continuar te servindo. Eis-me aqui para continuar permanecendo, perseverando na tua presença. Me alimenta, me renova nessa noite, me enche nessa noite. Eu estou fraco, estou sem vitamina. Você é capaz de reconhecer, ou você cumpre simplesmente um ritual, volta para sua casa, e mês que vem você volta de novo? Entenda o significado, a importância desse momento para a igreja do Senhor. Eu quero te mostrar o que a Bíblia diz, o que o Senhor ensinou a respeito disso para a sua igreja. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Preste atenção, Deus quer falar com você.
Deus quer alinhar você nessa noite, para que você ceie com um entendimento, discernimento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Depois no capítulo 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor. E no 10, 14 ele está dizendo: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Olha só, vê se você entende o contexto. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja de Coríntios aqui? Ele está dizendo, não é para idolatrar o pão e o vinho. Aquele povo tinha o costume de idolatrar a comida, querido. Um dos pecados que envolvia aquela região era comer muito. Eles adoravam o próprio estômago. O Deus era o próprio ventre, o próprio estômago. Então eles faziam sacrifícios a ídolos, a outros deuses, através de alimentos. E Paulo está dizendo, olha, não faça da ceia do Senhor um objeto de idolatria. Você adora o Senhor. Não precisa adorar o pão, não precisa adorar o vinho. Então ele explica o que representa. O pão é o corpo, o pão somos nós. Você entende? Se a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo nessa terra, e o pão representa o corpo de Cristo que foi partido por nós, o que nós somos? Um pão, querido. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, ó. Você é um pão com ele. Isso fala de unidade. Isso fala de que não há diferença entre nós. Nós formamos um só pão. E no momento da ceia, nós partimos esse pão em vários pequenos pedaços e comemos juntos. Por isso a Bíblia diz, querido, que a gente precisa discernir o que está fazendo. Você não está comendo qualquer pão. Você está se alimentando, se fortalecendo do corpo de Cristo. E você precisa desse irmão que está do seu lado para você cear junto com ele. E o sangue, o vinho representa o sangue. O sangue de Jesus foi derramado por nós, o sangue da comunhão com Cristo, o sangue da aliança com Cristo. Você está entendendo? Agora em 1 Coríntios capítulo 11, um pouquinho mais adiante, vai lá comigo, no texto que a gente lê sempre em todo culto de Santa Ceia. Paulo está ensinando que para participar da Santa Ceia, no versículo 28, o que precisa fazer? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Você entende aqui a seriedade que está dizendo? Para participar dessa ceia, a gente precisa se examinar. A gente precisa rever o nosso coração, a nossa vida. Precisa estar preparado, sim. Precisa entender que é um momento santo, é um momento especial da igreja. Quando você não está bem, quando eu não estou bem, todo o corpo sente esse reflexo. Eu preciso me examinar. Eu tenho um compromisso com Cristo e eu tenho um compromisso com o corpo. Querido, muitas pessoas servem a Deus. Escuta o que eu estou te dizendo.
Muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas aceitaram Jesus, muitas pessoas são salvas, mas não entenderam ainda que ela não tem uma aliança só com Cristo, ela tem uma aliança com a igreja. Em pessoas que só querem aliança com Cristo, só dão satisfações a Cristo, a Deus. Mas deixa eu te falar, essa visão é incompleta. E a partir do momento que Ele te comprou, Ele te tornou família dEle. Ele te inseriu num corpo. Ele não deixou você solto. Ele não deixou você largado. Ele inseriu você num corpo. E eu pergunto, você tem sido responsável com o corpo? Você tem entendido que você faz falta? Quando você se ausenta, quando você não se importa com o que o corpo está passando, quando você está só preocupado com os seus problemas, você está discernindo o corpo? Você já entendeu em que contexto você está inserido, onde Deus te colocou? E quando eu falo corpo, eu falo de uma forma micro mesmo, não de uma forma universal. Sabe que o corpo de Cristo, ele está espalhado sobre toda a terra. A noiva do Cordeiro, o corpo do Senhor Jesus, está sobre toda a terra. Mas o Senhor, Ele nos insere num corpo local. O Senhor nos coloca numa família. Não adianta você amar as criancinhas da China, que são seus irmãos em Cristo, e você não amar os irmãos que Deus colocou bem perto de você, para você cuidar, para você se importar, para você socorrer, para você ajudar. Você entende o que eu estou dizendo? Examine-se. Tenha discernimento do que você está fazendo. Querida, nós não somos privilegiados nesse erro, não. A gente comete esse erro. A gente pensa em ceiar para a gente. Só para a gente. A igreja de Corinto também não entendeu, não. Paulo está corrigindo eles nesse capítulo 11. Ele está dizendo, olha, vocês estão comendo, vocês estão ceando, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão praticando. Porque cada um levava sua própria comida, cada um comia sua própria comida e não havia comunhão. Eles estavam juntos, mas não tinha comunhão. E aí Paulo corrige eles por isso. Examina, tenha discernimento. Essa pessoa que está do seu lado é parte do seu corpo. Você é membro dessa igreja. Tem irmãos e irmãs que estão ligados com você. Você faz falta. O corpo não é completo quando você não está. Entenda isso. O pão é comunhão, querida. Eu falei com você no início sobre alimentar. Você precisa alimentar de comunhão. O propósito da Santa Ceia, da mesa preparada, o Senhor é o convidado principal, Ele é a pessoa mais importante. Mas não é só comer e beber. O mais importante são as pessoas. O mais importante é essa reunião. Você está entendendo? É isso que alimenta você. O pedacinho de pão que você vai pegar ali não vai saciar sua fome. O que vai saciar você de verdade é a gloriosa presença de Deus que se manifesta quando o corpo de Cristo está unido, quando nós falamos a mesma linguagem,
quando nós adoramos da mesma forma, quando existe um só ambiente, um só propósito, aí tem alimento que percorre todo esse corpo. Esse sangue vai passar por todas as veias e artérias e tecidos e vai irrigar todo esse corpo, porque ele está em comunhão, ele está conectado, ele está ligado. Aquilo que estiver sujo vai ser limpo, aquilo que estiver doente vai ser curado. O Senhor está me mostrando isso aqui agora, querido. Onde tem ferida que está aberta, onde tem machucadura que está aberta, quando o sangue dele passa no meio do corpo, ele sara, ele cicatriza, ele cura. Um membro sozinho, um dedo sozinho, machucado, não vai ter chance de cura. É muito difícil restaurar, regenerar um membro, uma parte do corpo desligada do corpo. Só se correr para colar de novo. Senão morre, apodrece, necrosa. Ah, querido, que o Espírito de Deus revele o seu coração. Corre. Palavra que eu digo para você nessa noite: corre. Corre e liga. Corre, conecta. Corre e se aliança, se liga. Deixa, vê onde que está fluindo vida. Vê onde que o sangue de Cristo está fluindo. Não fique desconectado. A ceia, ela é um memorial. É igual uma aliança do casamento. É isso mesmo. A ceia é igual uma cerimônia de casamento, querido. Só que a gente precisa fazer sempre. Que ali a gente já afirma, está afirmando, está declarando, está repetindo a que Deus nós servimos, em quem nós cremos. Até a volta do Senhor Jesus nós vamos cear. Até a volta de Jesus a igreja precisa estar unida. Até a volta de Jesus a igreja precisa estar em comunhão, querido. Então nós estaremos um grande banquete celestial que está preparado para nós. Tem uma bodas do Cordeiro preparada para ti. Mas enquanto não chega a bodas, sei. Esteja em comunhão, esteja à mesa, esteja junto. Queridos, estão fazendo de tudo para dissipar a igreja. Preste atenção. Sabe por quê? O diabo sabe que se ele espalha a igreja, ele enfraquece as ovelhas. Se ele fecha a igreja, você para de cear, você fica fraco. A igreja precisa estar unida. A igreja precisa estar junta. Esse momento é muito espiritual, querido. É muito espiritual para as nossas vidas. Você entende isso? Tem uma aliança. O pão é você, o pão sou eu. É a comunhão dos santos. Se você quer cear, você mostra que você quer ser parte do corpo de Cristo. Se você não se importa com isso, não entende, não tem como ser parte do corpo de Cristo. João 3,16, o que diz lá? Quem sabe? De cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O sangue de Jesus é a vida que Ele te deu. Quando você tomar o seu cálicezinho, lembra disso, é a vida que Ele te deu. Não nada se compara à vida que Ele te deu para te salvar, querido. Por isso a gente glorifica. Eu não sei você, mas é uma sensação tão inexplicável quando a gente participa da ceia, não é? Quando você acaba de comer, você acaba de beber, o que dá vontade de fazer?
nem comer um churrasco daqueles, dos melhores que tem, se compara. Às vezes você sai de um churrasco, né? Com a barriga até ruim, né? Doendo, né? Comeu demais. Já reparou que quando você come demais, você sai triste? Mas quando você participa do banquete espiritual que o Senhor tem para a igreja, tomando um cálicezinho, tomando um pãozinho, mas a alegria que brota, que nasce no seu coração, o desejo de adorá-lo, de glorificá-lo, de dizer Maranata, Maranata. Sabe por que você diz Maranata? Porque é o anseio do teu espírito, esperando as bodas, na expectativa das grandes bodas que você vai participar. Você já tem um lugar nessa mesa. É tão precioso. Deixa Deus te conduzir a esse nível. E o último texto que eu quero ler com você, 1 João capítulo 3, 16 também. João 3,16, e eu vou agora para 1 João 3,16, primeira carta do apóstolo João. 3,16, tem um mistério. No primeiro ele fala do poder que há no sacrifício de Jesus, nos dá a vida eterna. Agora olha o que diz em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você entende o que está escrito aqui? Primeiro Cristo deu a sua vida por você. Agora na sua vida cristã você vai dar a sua vida para a salvação dos seus irmãos. Você vai se juntar a Cristo nesse propósito de levar uma família para Deus Pai. Você vai se esforçar, você vai dar o seu suor, você vai dar o seu melhor para que essa família aumente. Você entende isso? Então a Santa Ceia, querido, é você participar, mas é também você se importar com o outro. Que outros também sejam salvos. Que nessa noite mais irmãos se juntem a nós. Amém? No corpo de Cristo, neste lugar, em Timóteo. Que eu quero que você guarde aí. A comunhão, ela vai alimentar o teu espírito. A comunhão, ela vai fazer você ficar mais forte. Você está fraco? Será que você está fraco, que está faltando comunhão? Está faltando estar junto, está faltando relacionamento. Hoje nós não podemos abraçar, beijar, mas querido, isso traz vida no meio do corpo. Você sente saudade da aglomeração? Às vezes eu abro lá na internet, vejo um vídeo antigo, dá vontade de chorar. A gente pensa assim, nossa, mas está tudo aglomerado. A gente até estranha, né? Aquele povo, todo mundo amontoado. Mas é assim que era bom, não era? A gente se sentia ligado, conectado. Não deixe o inimigo roubar isso de você, tirar isso de você. Comunhão é alimento. Fala comigo assim, comunhão é alimento. Se você não tem comunhão, você fica fraco. Agora, como que a gente faz isso, querido? Como ter comunhão? A gente tem que esperar as pessoas procurarem a nós para ter comunhão? Não. Tome iniciativa. Você precisa de comunhão, procura. Vai atrás, busca, toma iniciativa de se achegar. Por isso a gente fala tanto dos cultos, a gente fala das células, porque é a forma que você tem hoje de ter comunhão, com propósito. Procure quem está perto de você, para de dar desculpa, meu irmão. Às vezes a gente
tem uma mania de reclamar e achar que os outros são culpados por a gente estar sozinho. Não é verdade? Na maioria das vezes nós estamos sozinhos porque nós escolhemos, porque nós recuamos, nós nos afastamos. Então quem precisa, quem sente necessidade, precisa dar um passo, precisa buscar. Você precisa olhar para dentro de você nessa noite, pensar: como que está o meu espírito? Ah, pastora, mas eu leio a palavra, eu oro, eu assisto vídeo na internet, eu assisto culto. Mas talvez a vitamina que está faltando se chama comunhão. Vitamina C, comunhão. Amém? Está faltando para a gente ter uma vida espiritual mais forte. Não condene e critique os seus irmãos. Isso te isola. Quando a gente tem um olhar crítico, quando a gente acha que todo mundo está errado, quando a gente acha que as pessoas são falhas, a gente não confia. Quem sofre somos nós. A gente é que enfraquece. A Bíblia diz que vai habitar no Monte Santo de Sião, vai habitar no céu, aqueles que não julgam e não criticam aos outros. Então no céu não vai ter isso não, querido. No céu vai ter fofoca? No céu vai ter julgamento? Não. Vai ter crítica? Não. Porque no céu todos se aceitam, se amam e servem ao mesmo Deus. É a noiva do Cordeiro. Deus ama a sua noiva. Não deixe as pessoas criticarem o corpo, criticarem a igreja. Não junte a sua voz àqueles que só difamam, só falam mal da igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. Eu quero que você entenda nessa noite, queridos, que nós estamos vivendo dias em que as forças contrárias vêm sobre a igreja. A igreja é um alvo, a igreja é um foco, porque a igreja incomoda. A igreja é algo espiritual, é um plano de Deus realizado na terra, e ninguém pode destruir a igreja, não é verdade? Então eu e você precisamos conservar essa comunhão, a vida com Deus. O alimento espiritual está no meio do corpo.